Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então estou aqui para fazer esse vídeo dos 2.000 inscritos, certo? Então primeiro agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal, que compartilhou. Então fico muito feliz, certo? O canal tá dando certo, eu vou continuar postando mais vídeos, vocês podem pedir aí o que vocês quiserem também. E espero que todo mundo esteja gostando, né? Eu acho que sim. E continue compartilhando, se inscrevendo, falando para os amigos, certo? Isso é bastante importante. Ok, então o que eu vou contar hoje para vocês é uma história que aconteceu comigo em 2008. Certo? Em 2008 eu fui para um congresso nos Estados Unidos, um congresso muito importante no Arizona, certo? Chamado Arizona Winter School, certo? E esse congresso falava só sobre transcendência, né? que é a minha área de estudo, certo? Minha área de pesquisa é transcendência, né? Então temos vídeos aí sobre transcendência, quem quiser dar uma olhada para saber a definição, etc. Eu não vou me aprofundar aqui, só quero contar essa história que pode ser interessante e ajudar vocês também. Então naquela época, em 2008, o meu inglês não era muito bom. O meu inglês não é perfeito hoje não, mas naquela época era difícil até mesmo me comunicar, era bem complicado. E lá a gente era orientado por alguns matemáticos líderes assim, nessa área, e a gente tinha palestra pela manhã, e quando era a fim da tarde, a gente tinha uma mini aula, entendeu? Então, algum matemático líder na área ensinava pra gente algumas definições e com isso a gente falava alguns problemas, algumas coisas bacanas sobre a teoria transcendente. No primeiro dia, certo? Um professor francês, que foi o professor que me orientou lá, ele definiu lá, né, nessa hora, ele não tinha nenhum quadro, nada assim para fazer, e ele simplesmente falou sobre funções transcendentes, sobre conjuntos excepcionais, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, certo? Então ele falou a definição. Eu lembro que ele falou a definição assim tão rápido que eu tive que colar assim no lado assim de um colega. A gente estava numa mesa com 10 outros alunos de outras universidades do mundo inteiro, né? E nesse grupo só tinha eu e brasileiro, por exemplo. E aí eu peguei e vi a definição de conjunto excepcional, né? E aí ele começou a pedir exemplos, certo? Então ele estava assim, encontra uma função que o conjunto excepcional é o conjunto dos racionais, dos algébricos, né? É o conjunto que só tem o zero, é um conjunto finito. Eu não vou falar que é a definição, talvez no próximo vídeo eu possa até falar sobre isso, né? Mas a ideia é simplesmente que ele foi pedindo exemplos, então ele dava um conjunto e cada conjunto ele pedia uma função. Certo? Então a gente tinha que dizer qual era a função. Geralmente a função envolvia cosseno, seno, exponencial, logaritmo, etc. Certo? E todo mundo foi fazendo. Na época eu já tinha feito mestrado, então eu tinha conhecimento de teoria transcendente. Então eu conseguia também dar os meus exemplos. Né? E aí teve um momento que ele pediu, né, ele falou algumas coisas e pediu o exemplo de uma função, né, ele falou do conjunto vazio, né? E na época eu pensei, caramba, esse é um pouco mais difícil, né? O conjunto vazio, eu fiquei pensando, e todo mundo escrevendo, né? Aí de repente eu peguei e dei um exemplo, né? Usando um teorema lá, eu consegui garantir lá que uma soma de transcendentes era transcendente e tirava uns casos finitos lá que não dava certo. Isso aqui, resumindo a história, eu consegui esse exemplo, né? E aí eu mostrei para um colega chinês que estava do lado, que depois virou meu coautor, meu colaborador, né? A gente tem artigo em conjunto. E eu mostrei para ele e ele falou assim, tá errado. Nem olhou muito se tá errado. Eu disse, não, dá não. Aí eu mostrei para ele olhou assim e tentou ficar encontrando o erro. E tinha uma garota francesa também do lado que começou a tentar encontrar erro. Então ficaram me bombardeando assim com inglês francês de um lado, inglês chinês do outro, e eu no meio lá sem entender muito o que estava acontecendo, até que eu consegui parar e explicar devagarzinho, às vezes escrevendo a palavra, expliquei qual era a minha ideia e por que era verdade. E aí eles chamaram o professor, né, e o professor foi lá e olhou e ficou muito impressionado. Foi lá aí nessa hora eles tinham colocado um quadrozinho, tipo um tripé com as folhas. Ele foi lá e colocou esse exemplo e achou muito bacana. E aí ele foi explicar de novo, né? Falou um pouco do problema e aí
esse chinês que estava do meu lado falou assim, olha, é muito legal o seu exemplo, e o mais legal é porque o professor tinha falado que até hoje ninguém conhecia um exemplo explícito de uma função que tivesse essa propriedade com o vazio. Ou seja, pessoal, ele tinha dito, né, que não existia, que ninguém conhecia, digamos assim, um exemplo explícito. E eu fui lá, sem saber, eu não entendi o inglês dele nessa hora, sem saber, eu fiquei procurando desesperadamente e consegui. Certo? Essa é uma história bem bacana, assim, que me marcou bastante. E tem uma frase, né, bem conhecida, que é a seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Então, isso é bastante intrigante, porque às vezes o fato de saber que um certo problema é impossível barra um pouco a gente, né? Barra a nossa mente. Todo mundo tentou, o meu professor tentou e não conseguiu fazer. Então, na matemática, pessoal, a gente tem que deixar a nossa mente livre. Nossa mente está sempre a um passo de resolver um problema muito bacana, certo? A gente está sempre nessa iminência de fazer uma coisa mágica, certo? Então, essa é a vantagem de ser um matemático, de estudar matemática, certo? Então, nunca se prender porque um problema ninguém fez, eu não vou conseguir fazer. Nunca ter esse tipo de autoestima baixo, né? Sempre pensar que você pode, né? Os problemas que não foram resolvidos estão lá para ser resolvidos. Esse problema, esse exemplo que eu dei, não era uma coisa, não virou um artigo, não foi uma coisa... Mas foi bacana ver que em outros artigos desse professor, ele citou esse exemplo, certo? Então foi muito gratificante para mim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Eu sempre conto essa história nas minhas turmas de teoria transcendente, porque eu acho bem bacana, eu acho que pode ajudar, sim, um dia, certo? Foi um acaso, né? Talvez se eu tivesse entendido que aquele problema ninguém tinha dado um exemplo, não tinha um exemplo explícito ainda, eu tivesse também travado, certo? Talvez. Mas foi uma lição para mim. Espero que seja uma lição para vocês também. Um grande abraço e vamos agora rumo aos 3.000, certo? Então conto com vocês. Valeu, até mais.